Hoje vamos a continuar um pouco a conversa sobre o cálculo do estoque de carbono. Nos vídeos anteriores nós vimos que podemos calcular o estoque de carbono utilizando a densidade, a profundidade e a concentração de carbono. O segundo vimos que podemos utilizar a massa de solo, que é o método ESM. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do cálculo do estoque de carbono no solo seguindo a VERRA. O que a metodologia VM0042 fala na sua versão 2 e na página 31. Então, vocês podem ver aqui, podem encontrar, eles têm essa fórmula. E eles pedem que seja utilizado ou o método ESM, da qual essa fórmula é derivada, porque assim evitamos aquele problema do aumento ou da diminuição da densidade. Então, vocês podem ver aqui essa fórmula, que é aqui, que é o MnTlSOC, que é o estoque de carbono no solo. Então, aqui embaixo está a descrição. O que nós queremos é a massa do carbono, né? Em quilogramas por hectare, que é da amostra de solo N, podemos ter várias amostras, e que é da profundidade dl, ou seja, nós podemos fazer isso em várias profundidades e depois somar para ter o estoque de carbono até uma determinada profundidade. Então, aqui temos que, para obter o valor da massa de carbono no solo em quilogramas por hectare, nós precisamos esse primeiro aqui, que é a massa de solo volta aqui, a massa de solo da amostra N na profundidade dele. Então, vamos porque nós estamos trabalhando com 10 centímetros. Então, a massa de solo que foi coletada em gramas, até a profundidade de 10 centímetros. Isso vai ser dividido pelo π, que é 3,1416, nós podemos usar 3,14. Precisamos de informação do diâmetro do anel que foi utilizado, no caso que está aqui, diâmetro interno do anel, vai ser em milímetros. Isso vai ser dividido por 2 elevado ao quadrado e multiplicado por n. E o n é o número de amostras ou subamostras. E ele não tem unidade, porque pode acontecer de que foi coletado mais de uma amostra para poder fazer esse cálculo. Então, pode ter sido subamostras que foram coletadas. Então, aí, se for mais de uma amostra, tem que ser colocado esse número aqui, que é sem unidade. Multiplicar por 10.000 somente para fazer essa conversão de gramas por milímetro cúbico para quilogramas por hectare. E o último aqui, que é o nosso teor de carbono, em gramas por quilograma. Então, geralmente, o laboratório ele manda em porcentagem, mas aí é só multiplicar por 10, e aí temos o valor em gramas por quilograma. Então, aqui vamos ter um exemplo, só vou dividir essa parte aqui para não confundir. Temos um exemplo a 10 centímetros de profundidade, como eu falei mais cedo. Então, vamos supor que eu fui lá, meu anel tem 10 centímetros, esse é meu anel. Esse anel tem 5 centímetros de diâmetro, mas eu vou transformar para milímetros, que eu preciso, e ele tem 10 centímetros de profundidade, tá bom? Então, aí, vamos supor que depois que eu fiz essa coleta, eu levei para o laboratório e a minha massa nesse anel foi de 200 gramas. Então, eu coloco aqui 200 gramas, lembra? O primeiro valor é 200 gramas, a massa do solo total no anel. O segundo valor é o π, que é 3,14. Depois é o diâmetro, que eu falei que tem que ser milímetros, diâmetro dividido por 2. E isso elevado ao quadrado. Como eu considerei somente uma amostra aqui, então somente multipliquei por 1, nem precisava colocar aqui. Tudo isso multiplicado por 10.000 para fazer a conversão de gramas sobre milímetro cúbico para quilogramas por hectare. E eu coloquei aqui que eu tenho um valor de carbono de 23 gramas por quilograma, que isso representa mais ou menos 2,3, não é mais ou menos, exato, 2,3% de carbono no solo. Então, fazendo essa multiplicação, esse cálculo, eu tenho que no solo que eu amostrei até 10 centímetros, o meu estoque de carbono é de 23.439,49 kg por hectare. Tudo isso posso transformar para toneladas de carbono por hectare, que é o mais utilizado, então tem ali 23.000 toneladas ou 2.300 gramas de carbono por metro quadrado, tá certo? Isso aí sem esquecer que isso é para 10 centímetros. Então, vamos supor que eu quero a informação até 30 centímetros, que é o que me interessa, e que é o que a VERRA pede, que é o mínimo de 30 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Isso aqui de 0 a 10, de 10 a 20, tenho que ter outro anel, e vamos supor que aqui eu tenho um valor de 2.500 gramas por metro quadrado, e depois até 30 eu tenho outro valor de 2.100 gramas por metro quadrado. Aí eu tenho que somar isso daí, então aqui vai dar 2, 4, 6, 5, vai dar 6.900 gramas por metro quadrado, ou 69 toneladas de carbono por hectare. Então, esse vai ser meu resultado para ter 30 centímetros. Eu somente dei o exemplo para os 10 centímetros, mas para os outros também se aplica.
Então, essa é a forma básica que a Verra pede para fazer, utilizando a massa do solo em gramas e a concentração em gramas por quilograma. Tudo isso para evitar aquele problema que nós já falamos, da questão da diferença na densidade que pode acontecer após a aplicação ou após a adoção de uma determinada prática agrícola. Certo? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.